Gravando. Então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que declaramos aberta esta sessão solene de defesa de dissertação de mestrado no âmbito da AMBRA, né, University. Hoje temos a honra de avaliar o trabalho intitulado o impacto do selo Mais Integridade na promoção de boas práticas no agronegócio brasileiro, de autoria do mestrando Davidson Roosevelt do Couto. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar aqui cordialmente os membros desta banca, professor Arthur Pinheiro Bazan, avaliador externo, a quem agradecemos pela disponibilidade e valiosa contribuição, os professores Ederson Garim Porto, Eduardo Sampaio Leite Jobim, avaliadores internos, cujo prestígio acadêmico e institucional é uma honra aqui para essa sessão. Deixo também meu agradecimento especial ao Davidson pela jornada de pesquisa, pelas reflexões e pelo compromisso acadêmico ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Na qualidade de orientador, farei a mediação dessa sessão. A defesa terá início agora com a apresentação do trabalho, que ele vai dispor de 30 minutos para expor seus achados, seus objetivos, metodologia, resultados, conclusões, e em seguida eu vou passar a palavra a cada membro da banca para suas atribuições e contribuições. Então, eu quero passar a palavra ao mestrando Davis para iniciar sua apresentação. O Davis, fique à vontade e estamos ansiosos para ouvi-lo. Boa tarde a todos. Inicio, então, cumprimentando meu orientador, professor Dr. James Dessa. Cumprimento também os avaliadores dessa banca, Dr. Arthur Bazan, Dr. Eduardo Jobim, Dr. Ederson Porto. Dr. Ederson Porto foi meu professor na disciplina de Compliance dentro da AMBRA. Grande mestre, aprendi muita coisa contigo, professor. Uma satisfação tê-lo nessa banca de avaliação, tá? Cumprimento também a Leânia, que está aqui nos ajudando, e cumprimento os demais participantes dessa sessão solene de apresentação da defesa de dissertação. Eu estou aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, aqui nós respiramos o agronegócio, então é sempre uma alegria tratar sobre o agronegócio e sobre um tema que é tão instigante como a ética, temas como a ética, a integridade, né? Apesar da complexidade, são assuntos que me movem, né? Não porque eu seja um paladino da moral, dos bons costumes, é porque eu acredito que esses instrumentos nos ajudam, né, a tornar pessoas melhores e melhorar todo o nosso ambiente ao redor, tá? Então, eu trago aqui, como título da dissertação, o impacto do selo Mais Integridade na promoção de boas práticas do agronegócio, no agronegócio brasileiro, né? Eu, como autor, professor Dr. James Bessa como orientador, dentro do programa de compliance, né, de mestrado em ciência do compliance da Ambra University, em Orlando, Flórida. Esse é o símbolo do selo Mais Integridade, tá? E por que eu decidi falar sobre o selo Mais Integridade? O agronegócio, ele já está familiarizado com alguns selos. Eu trago aqui como exemplo o selo de baixo carbono, que refere-se a programas da Embrapa para certificar a produção agrícola e pecuária com baixa emissão de gás de efeito estufa, né? Como o selo soja baixo carbono e o protocolo carne baixo carbono. Também temos o selo RTRS, que significa Round Table on Responsible Soil, que é a soja responsável, né? Temos aqui, a gente partindo para o algodão, temos o BCI, que é o Better Cotton Initiative, e a certificação Bom Sucro, que é uma certificação internacional que estabelece padrões para a produção sustentável da cana-de-açúcar. Então, o agronegócio ele já está familiarizado com vários selos e eles buscam
esses selos. E por que não, então, falar de um tema tão importante como integridade? E aí o MAPA instituiu em 2018 esse selo Agro Mais Integridade para fomentar, então, as questões de ética e integridade dentro do agronegócio, né? O agronegócio, como a gente sabe, é um setor da atividade, uma atividade econômica como qualquer outra. Então, por que não tratar desse assunto no agronegócio? Então, eu trago aqui, como agenda, né, dessa apresentação, vou tratar da introdução e contexto do agronegócio, governança corporativa e integridade, o sistema de integridade, pilares e implementação. Aí eu já vou partir para a questão do selo mais integridade, papel, requisitos e benefícios. Eu trouxe alguns estudos de caso Amaja, a Decoagro, conclusão, limitações e recomendações, né? E aí, para começar, então, propriamente dita a apresentação, eu trago aqui, brevemente, o contexto do agronegócio brasileiro. Então, em 2024, representou 23,2% do produto interno brasileiro, né? Então, representando aí, então, uma força matriz nacional. O agronegócio, ela exporta muito, né? Então, contribui muito para a balança comercial brasileira. Então, tem uma importância muito grande na geração de empregos, na balança comercial, segurança alimentar, e a cadeia produtiva é muito abrangente, né? Abrange tanto o setor, as classificações primária, secundária e terciária. Na primária, a gente então encontra os produtores rurais, né? No secundário, as agroindústrias e fornecedores, e no terciário, comercialização e logística. E aí eu trouxe no trabalho, eu trago um exemplo de grandes empresas do agronegócio, segundo a Forbes Agro 100 2024, como a JBS, Marfrig, Cargill, Bunge, Ambev, né? E aí, quais são os desafios atuais do agronegócio? A questão da sustentabilidade ambiental e climática, né? Temos aí a questão do desmatamento, uso de agrotóxicos, variação climática, a infraestrutura e a logística também elas são precárias, segundo pesquisa da Associação Brasileira do Agronegócio 2020, 80%, né? E aí a gente encontra uma profissionalização, uma governança e integridade incipientes. Então, voltando um pouco lá atrás, até entregando um pouco do como que foi o desenvolvimento desse trabalho. Então, por que eu utilizei o selo Mais Integridade? Justamente para incentivar, eu acredito que seja um instrumento de incentivo à profissionalização e implantação, ao tratamento da integridade dentro do agronegócio, né? A integridade, uma pesquisa da Ernst Young, aparece como top 10 riscos e oportunidades para o agronegócio, uma pesquisa de 2022. E aí eu trago, então, o problema da pesquisa. Quais os impactos do selo Mais Integridade na promoção de boas práticas no agronegócio brasileiro, dentro disso tudo que eu já falei? E aí eu trago como hipótese e objetivos dessa dissertação. Hipótese central: a obtenção do selo Mais Integridade fomenta a incorporação e execução de práticas de compliance, governança corporativa e sustentabilidade. Então, quando eu falo lá que nós temos uma profissionalização, integridade e governança incipientes dentro do agronegócio, esse selo ele serve então como um incentivo para que esses temas sejam tratados também dentro do agronegócio. Então, aí temos como resultado maior transparência, ética nos negócios e competitividade do setor. Objetivo geral, então, eu trago avaliar os impactos do selo Mais Integridade na promoção de boas práticas no agronegócio brasileiro e objetivos específicos, analisar o agronegócio e suas particularidades, explorar a importância da integridade para os negócios, examinar o sistema de integridade e seus pilares e investigar o selo Mais Integridade e seu papel.
Metodologia da pesquisa. A abordagem metodológica foi predominantemente normativa jurídica, né? Quais que foram as técnicas empregadas? Então, consulta de livros, artigos científicos, relatórios, exame do arcabouço legal e regulatório, como leis, decretos e portarias, e alguns estudos de casos que eu trouxe, como o da AMAGE e da Adecoagro. E aí, partindo então para a questão da governança corporativa, conceitos e princípios, segundo a definição do IBGC, já atualizado, né, o Código de 2023, é um sistema, então, de princípios, regras, estruturas e processos para dirigir e monitorar organizações. Qual que é o objetivo? Gerar valor sustentável para a organização, sócios e sociedade. A governança corporativa tem como princípios fundamentais a integridade, e a integridade ela surge, então, nessa atualização do Código de Melhores Práticas do IBGC em 2023, né, que é como alicerce de confiança, cultura, ética e decisões baseadas em valores. Temos a transparência, que é a divulgação clara de informações, a equidade, tratamento justo e imparcial de todas as partes interessadas, a responsabilização, gestores responsáveis, então, por decisões e ações, e a sustentabilidade, que é a viabilidade da organização a longo prazo, considerando impactos SG. Isso, então, governança corporativa. E como que está estruturada a governança no agronegócio? Como eu disse, ela é incipiente, né? A predominância no agronegócio é de empresas familiares, né? E quais são os desafios da governança no agronegócio? O principal ponto que apareceu numa pesquisa do IBGC 2021 é a sucessão, a interação entre papéis familiares e profissionais. Então, as coisas ainda se misturam muito, né? Questão pessoal com negócio, família com negócio. Dificuldade em separar patrimônio pessoal e empresarial, e aquela resistência, então, à profissionalização da gestão, tá? Essa mudança ela começa a acontecer porque para o agronegócio agora está vindo a segunda geração, né? Que são os filhos que foram para as faculdades, que cursaram cursos na faculdade, estudaram fora, então eles estão entrando no negócio e essa profissionalização ela começa a acontecer. Então, a governança, então, como um pilar para a promoção da integridade, prevenção de condutas antiéticas e ilegais, fortalece a transparência e responsabilidade e promove a equidade. O agronegócio, como eu falei, ele é responsável por 23,2% da economia, né, do produto interno brasileiro e exporta muito. Essas empresas de fora prezam muito, então, pela questão da transparência, pela questão do cuidado com as questões ambientais, com os direitos humanos, principalmente. Então, cada vez mais a governança, então, vem como um instrumento para profissionalizar e dar mais transparência aos negócios dentro do agronegócio, tá? E aí, partindo então para a integridade, onde que entra a integridade dentro da governança? Nós vimos então que a integridade passou a ser, a partir de 2023, um pilar fundamental da governança. E o que significa integridade? É algo que é completo, intacto, né? Lucas trata sobre fala da integridade como nós estamos vivendo na era da integridade, que é a questão do homo conscious, né? Aquela questão da consciência nossa também, não só esperar dos outros, mas uma consciência nossa. E a integridade, então, como valor corporativo fundamental, que é a base para a confiança, credibilidade e reputação.
E aqui eu trago uma diferença entre integridade e compliance. Então, integridade, o compliance está muito ligado à obediência a leis e regulamentos, né? Foco em conformidade regulatória. E a integridade, ela vai além, ela abrange princípios éticos, probidade e cultura organizacional. E o que nós estamos tratando dentro do selo Mais Integridade é justamente o tema envolvendo a integridade. Então, não é só um cumprimento de normas e regulamento, é mudança mesmo de cultura. E aqui eu trago, então, a importância estratégica da integridade corporativa e os riscos da negligência. Então, a integridade, ela protege a reputação, melhora o clima organizacional, transmite confiança aos stakeholders, que são os clientes, os fornecedores, investidores, né? Os que compram, né, as commodities nossas aqui, então. Então, isso é muito importante para eles, eles terem essa noção de confiança, de transparência, e ter um retorno financeiro, que é a questão da vantagem competitiva e atração de investimentos. E aí eu trago como riscos dessa negligência prejuízos financeiros, multas, perdas de contrato, danos à imagem, né? E aí eu trago um exemplo aqui, o caso, eu sempre gosto de citar esse caso quando eu trato especificamente do agronegócio, envolvendo lá as vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Que foi pega, contratou um terceiro e esse terceiro estava usando de mão de obra escrava, né? Envolveu a Garibaldi, a Salton, a Aurora, então causou um grande prejuízo. Na época eles tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta de 7 milhões de reais, além da questão da imagem, né? Agora eles começaram a tratar a questão do sistema de compliance de uma forma mais cuidadosa. E aqui, qual que é o arcabouço legal envolvendo, então, o sistema de integridade? Começou lá com a FCPA, em 1977, eu não vou entrar nos detalhes, né? Depois veio a UK Bribery Act, até chegar, então, na nossa legislação, que é a Lei Anticorrupção Brasileira, que é 12.846/2013, que trata da responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos contra a administração, tá? Então, essa lei estará fazendo agora, aliás, fez agora em agosto 12 anos de existência, e apesar do tempo, né, de existência da legislação, a gente ainda percebe que a integridade, a ética é um tabu dentro das organizações, não só dentro do agronegócio, né? Nas conversas que eu tenho aí, as pessoas acham que é burocracia, que não tem validade, né? Por isso que é importante tratar desse tema e cada vez mais nós explorarmos para desmistificar essa ideia de que ter um sistema de integridade é burocratizar a atividade econômica. Ter um sistema de integridade não funciona, é só papo furado. Não é. Ajuda o ambiente organizacional, protege a reputação da empresa. Eu trabalho com compliance aqui e alguns meses atrás, uma dessas empresas com quem eu trabalho, né, elas trabalham com canais de denúncia. Nesse canal de denúncia, chegou uma notícia, um relato de uma pessoa do setor de compras pedindo propina para favorecer determinado fornecedor. Então, assim, é um sistema que ajuda os empresários a identificar falhas, né? A corrigir processos, a afastar aquela pessoa que não está concatenada com os valores da empresa e que podem prejudicar a empresa. Então, cada vez mais
quanto mais a gente falar nisso, comentar, mostrar as vantagens, eu acho que o assunto ele ganha mais valia. E aí, entrando na questão do sistema de integridade, e a impropriedade do termo, eu trago a definição do decreto 11.129 de 2022, artigo 56, que trata, então, o sistema de integridade como conjunto de mecanismos e procedimentos internos para prevenir, detectar e sanar desvios e fraudes e atos ilícitos, e também para fomentar e manter uma cultura de integridade organizacional, tá? E aí eu trago uma questão científica que há uma discussão, algumas pessoas utilizam o termo programa de integridade, outras programa de compliance, sistema de integridade. Nas pesquisas, e eu particularmente, eu gosto da ideia de sistema, porque programa ele sugere algo com começo, meio e fim, que é diferente de um sistema. O sistema ele precisa constantemente ser monitorado e aperfeiçoado, e os riscos mudam constantemente. Então, eu implanto hoje um sistema de integridade numa empresa, analisando alguns riscos que são atuais, mas amanhã esses riscos eles podem deixar de existir ou podem ser outros. Então, por isso que eu gosto do termo sistema de integridade. E aqui eu trago, então, os pilares desse sistema de integridade, que também eles estão elencados no decreto 11.129, no artigo 57, que vai desde o comprometimento da alta administração, diligências apropriadas, canais de denúncia, gestão adequada de riscos, treinamentos, padrões de conduta, né, que são os códigos, políticas, monitoramento contínuo. E aí nós temos algumas ISOs que também complementam essa legislação e dão um direcionamento nessa questão da implementação e sobre os pilares do sistema de integridade. Aqui eu falo rapidamente como que é feito, como que é tratado a implementação do sistema de integridade. Então, eu utilizo muito como guia esse manual CGU, né, que é um programa de integridade para o setor privado, e a CGU ela simplifica trazendo 5 pilares, né? E aí ela detalha de acordo com o decreto. Mas ela coloca lá como comprometimento e apoio da alta administração, né? É essa organização, então, possuir uma instância responsável, análise de riscos, que é o coração de um sistema de integridade, regras e instrumentos, que não adianta eu ter um comprometimento da alta administração, eu ter uma instância e não ter regras e instrumentos. E o monitoramento contínuo. Aqui já entrando, então, na questão do selo mais integridade. Então, eu falei sobre o contexto do agronegócio, né, os desafios, questão da sustentabilidade, os desafios ambientais, a governança e o próprio tema da integridade, ele incipiente. Então, o selo mais integridade, ele vem, então, para incentivar a tratar desses temas, tratar da questão da governança, a questão, dar uma amplitude para essa questão ambiental também, e dá protege, né, incentiva as organizações do agro a terem um compromisso com a ética e integridade nos negócios. Então, foi instituído em 2018 pelo MAPA, tá? Público-alvo são empresas e cooperativas do agronegócio. E quais são os objetivos, então, do selo Mais Integridade? Estimular a implementação de programas de integridade, ética e sustentabilidade, conscientizar o setor sobre o seu papel no combate a práticas corruptas e antiéticas, reconhecer empresas com boas práticas e mitigar riscos de fraude e corrupção na relação público-privada. Então, senhores, como que eu vejo esse selo Mais Integridade? Como um incentivador, então, dessas práticas, tá?
como eu disse lá, existem pesquisas mostrando que a governança ela é ainda incipiente dentro do agronegócio, né? A profissionalização ela ainda está acontecendo. Então, o selo Mais Integridade vem para incentivar boas práticas dentro do agronegócio, estimulando então a implementação desse programa de integridade, conscientizando o setor do papel na prática nas práticas corruptas e antiéticas, é, é, é um fomentador o selo Mais Integridade. E aqui ele traz os requisitos com 3 enfoques. Então, o selo Mais Integridade ele está focado na questão anticorrupção. Então, o que vai analisar? Um sistema de integridade aprovado, um código de ética, se tem um canal de denúncia efetivo, se tem treinamentos, se tem adesão ao Pacto Ethos, né, que é uma instituição que trabalha com a ética em âmbito nacional. Trabalhista tem essa preocupação, então, com a lista suja do trabalho escravo, né? Nada consta de infrações trabalhistas. E a sustentabilidade, então, ela analisa essa questão ambiental também, o que é muito visto por essas empresas lá de fora, né? Empresas da União Europeia, empresas americanas. Então, elas querem ver se há uma transparência, se há um cuidado com a questão ambiental, se há um cuidado com a questão dos direitos humanos. Então, o selo Mais Integridade, ele vem, além de incentivar essas práticas, como um símbolo demonstrando que aquela empresa tem toda essa preocupação. E aí eu trago os estudos de caso aqui. Como que eu analisei esses estudos de caso? A Mage e a Decoagro, elas possuem esse selo. Então, eu trouxe algumas características dessas empresas aí. Então, a Mage, por exemplo, tem elevados padrões de conformidade e transparência, tem uma área dedicada à área de compliance, tem política de integridade, política de direitos humanos, treinamentos contínuos, comunicação, assinatura de termo de responsabilidade. Segundo o relatório da MAGE, houve aumento dos indicadores de compliance no Instituto Ethos, e um canal confidencial, como eu coloquei, 24 horas, independente e proteção ao denunciante. Isso tudo é bom para a MAGE, porque demonstra que ela tem um compromisso com a transparência, com a questão ambiental, com a questão do combate à corrupção, com a questão dos direitos humanos, direitos trabalhistas. E eu trago aqui também, no mesmo sentido, um exemplo da Decoagro, né, a ilustração da Decoagro, que também tem muito bem desenvolvido dentro da organização um sistema de integridade, né, uma gestão fundamentada em políticas e ferramentas rigorosas, com o objetivo de gerar valor econômico, social e ambiental, tem um código de ética empresarial, tá? Divulgação, tá no site, protetores de tela, cartazes, tem um engajamento interno, tem uma estrutura de apoio, tem canais de consulta. Então, professores doutores, o selo Mais Integridade serve, então, como incentivo para a adoção dessas boas práticas, para trabalhar essa questão da transparência, para mostrar a preocupação da organização com as questões trabalhistas, com a questão ambiental, e protege, além de, então, atrair investimentos, protege a imagem da organização. No trabalho, eu não trouxe aqui na apresentação, mas eu falo do exemplo da Coca-Cola. Eu trato do exemplo da Coca-Cola e eu tenho um cliente que tem a Coca-Cola, né, como um parceiro de negócio. E a Coca-Cola, eu posso garantir para os senhores que eles analisam item por item, isso dentro do agronegócio, tá? É uma empresa do setor sucroenergético.
eles analisam essa questão do sistema de integridade implantado. Eles analisam cada ponto, desde o comprometimento da alta administração, se possui um canal de denúncia independente, anônimo, que não retalie o denunciante, se tem políticas, se tem treinamentos. Porque o que a gente vê muito aí é que as empresas elas falam que tem um compromisso com a ética e integridade, né? Mas não tem nada estruturado, né? Não tem nada formalizado. E aí a importância do selo mais integridade é justamente, além de incentivar com o selo, que pode ser utilizado nos materiais de divulgação, é trabalhar todos esses pontos aí, tá? É, e aí eu faço uma conclusão geral dessa dissertação. Eu confesso aqui que foi um desafio, né? Transformar 107 páginas em 20 slides aqui. Mas, em resumo, eu trago aí a integridade como um valor essencial que impulsiona a sustentabilidade e competitividade no agronegócio. Então, o sistema de integridade necessário para prevenir, detectar e sanar desvios, e o selo Mais Integridade como uma iniciativa promissora e eficaz para promover essas boas práticas, né? Incentivar investimentos em compliance, em ética e sustentabilidade, e é um diferencial que atrai stakeholders e abre mercados. Porque, como eu disse para os professores no início, o agronegócio já está familiarizado a trabalhar com selos. Por que não trabalhar com selo com a temática ética e integridade? Né? Por que não ter um incentivo para desenvolver e fomentar isso aí no ambiente interno, no ambiente de negócios, né? Isso vai trazer um retorno bem maior. O que falta, e aí eu vou trazer as limitações e desafios, talvez sejam políticas públicas para incentivar, porque o sistema de integridade ele tem um custo, não é barato, né? Eu trouxe exemplos aí de grandes empresas, mas e as empresas menores dentro do agronegócio? Como que fica, né? Aqui eu vou pegar, eu estou vendo aqui o professor Dr. Edson Porto, que trabalha com tributário, né? Professor, acompanha o senhor bem. Nós temos aí a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela trouxe o imposto só para fazer uma conexão, tentar fazer uma conexão, que é um imposto seletivo, né, professor Ederson? Um imposto seletivo para desencorajar, então, a aquisição de bens e serviços que sejam prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, nós vemos claramente numa norma, né, numa norma tributária, um incentivo para desincentivar um comportamento. Então, eu vejo o selo Mais Integridade como um incentivo, então, para que essas organizações do agronegócio se profissionalizem cada vez mais e tenham cada vez mais uma preocupação com essa questão da ética e integridade no ambiente de negócio, tá? E aí eu trago as limitações. O que é? O trabalho ele teve então uma análise predominantemente em dados secundários, foco nos requisitos do selo, né? Mas não nessa fiscalização do mapa. Nós não temos uma percepção dos stakeholders sobre esse selo, né? Que a gente tem? Que aquele selo representa que aquela organização do agronegócio tem um sistema de integridade implantado, tá? E aí, o que eu trago como recomendações? Aprimorar critérios, né? De efetividade, sistema, sustentabilidade, cadeia de suprimentos, fiscalizar, fortalecer essa fiscalização. Será que essas empresas que têm esse selo realmente praticam isso ou é só no papel, né? Promover consultas públicas e incentivar cada vez mais a adesão, principalmente das pequenas empresas,
né? Fortalecer a colaboração. Nós não temos essa discussão ampla e restrita sobre um sistema de integridade dentro do agronegócio, dentro de fórum, de pesquisas, né? O que o agronegócio foca mais? E aí eu não estou fazendo aquela condenação, né? Eles focam mais no dia a dia mesmo do campo, né? Na produção, na, no, na questão da produtividade. Mas aí, como a gente exporta muito, e aí nós temos uma legislação europeia, que é a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que vai entrar em vigor a partir de dezembro deste ano, cada vez mais nós temos que ter essa preocupação com a questão ambiental, com o sistema de integridade. Então, eu vejo esse selo, o selo Mais Integridade, como um grande incentivador dessas práticas da adoção da ética e da integridade dentro da atividade econômica do agronegócio. Estendi um pouquinho o prazo aqui, professores, doutores, mas era o que eu trouxe para falar a respeito do trabalho, né? Essa tentativa de resumir, foi esse o apanhado que eu fiz, então, do trabalho. Lá eu falo ainda sobre a questão da Coca-Cola, eu falo da diferença entre ética e moral, eu exploro um pouco mais a questão da particularidade do agronegócio, e aí eu coloco que, apesar do agronegócio ter as suas particularidades, é uma atividade econômica como qualquer outra, então tem que ter essa preocupação com a questão ética, sim, com a integridade, sim. Falhas e desvios podem acontecer no agronegócio. O agronegócio, ele tem uma interação com a administração pública, e não só isso, né? Cada vez mais a gente é uma forma de fomentar e influenciar a comunidade ao redor, para que nós consigamos, então, ter um desenvolvimento mais justo, sustentável, ambientalmente correto, né, dentro dos conformes. E aí eu estou falando que eu vou terminar, e eu termino falando o seguinte, senhores, se a gente perguntar para qualquer um se é ético, se é íntegro, nós vamos falar que nós somos éticos e íntegros. Só que fazer o certo não é, não é fácil. Então eu vejo como o sistema de integridade como um grande aliado no direcionamento dos comportamentos, porque dentro da organização nós temos pessoas de diversas culturas, não só dentro da organização, mas fora. E quando existe um sistema de integridade implantado, isso dá um direcionamento, tira aquela dúvida, então, tira aquele peso daquela pessoa, se ele tiver dúvida, para, então, consultar os materiais da empresa, os valores e princípios da empresa, para, então, direcionar o seu comportamento. Então, era isso, obrigado pela paciência, estou à disposição. Bem, Davidson, parabéns pela exposição. O seu tema realmente é um tema de extrema relevância para o nosso agronegócio brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria agora de convidar o professor Arthur Bazan para as suas colocações, suas ponderações. Boa tarde aos colegas, boa tarde, Davidson. Cumprimentar todos os presentes neste ato solene aqui. Só confirmando, Davidson, o som está legal aí para vocês? Tá claro, nítido? Eu estou ouvindo bem, sim, professor. Ok. Então, me sinto feliz e orgulhoso pelo convite do Davidson. Também sei que, de certa forma, influenciado pelo professor James. Cumprimento aqui o professor Ederson, o professor Eduardo e a Leânia também, que faz todo o trabalho instrumental aqui que é necessário para essas situações solenes acontecerem com a devida regularidade que a gente espera. E dizer, Ederson, que o seu trabalho ele é um trabalho muito bom, um tema interessante, um ponto que eu gostaria de te
alertar aqui, em termos mais de metodologia, no começo do seu trabalho, você apresenta, utilizando ali todas as estruturas metodológicas que se exige. Deixa eu só chegar à página certa aqui para te dizer. Na página 11, onde você faz a introdução e um pouquinho antes de apresentar o seu problema, e a gente sugere, em termos de metodologia, que o problema venha em forma de pergunta, assim como você coloca, mas você coloca uma pergunta que ficou perdida na introdução, na página 10, onde você coloca aqui. Deixa eu só confirmar se é a 10 mesmo. Ontem, Página página 11, página 11, desculpa. E aí você coloca assim, e onde se encaixa a integridade na discussão em questão? Pensando em trabalhos científicos, e essa aqui é a nossa busca, a pergunta ela deve se limitar ao seu problema de pesquisa, que será, óbvio, desenhado ali por meio de uma interrogação, que é o que se busca construir posteriormente nos objetivos gerais específicos e, em especial, na hipótese do trabalho ali que visa responder esse problema. Então, essa pergunta que ela ficou perdida no texto aqui, onde se encaixa a integridade na discussão em questão? Em termos metodológicos, ela não soou bem. Por quê? Porque em um primeiro momento eu achei que era seu problema. Aí logo em seguida você já vai explicar em um parágrafo onde que se encaixa a integridade nessa discussão. E aí só depois você vem, a pesquisa, portanto, apresenta o seguinte problema. A minha crítica, claro que construtiva, é de que a pergunta, e trabalhos científicos têm que ter esse cuidado, que as perguntas elas se limitam a especificar, detalhar o problema de pesquisa. E quando feitas no texto fora desse padrão, acaba gerando uma certa confusão a indicar uma possível outra problemática, o que geraria algo terrível que seria uma espécie de fuga de tema, quando você traz muitos problemas e não consegue enfrentá-los com a delimitação do tema específica que se espera. Já partindo para um outro ponto que eu gostaria de destacar, aqui no cuidado que você teve, e até na sua apresentação foi feito isso de maneira muito didática e clara, que é a opção pelo termo sistema de integridade e não programa de integridade. E você fala, portanto, que o programa ele parte do pressuposto de algo que tem começo, meio e fim, e uma vez que as práticas que podem, de certa forma, suscitar a necessidade de integridade, elas podem se alterar também. Eu me lembrei de estar conversando com meu pai alguns dias atrás e ele comentando do grande problema que os cafeicultores têm vivenciado no atual contexto, principalmente com relação a furtos e até mesmo desvio de carga por parte dos próprios colaboradores de fazenda. O pai estava contando de um conhecido dele que acabou tendo que fazer quase que uma fiscalização ali por si só, uma investigação interna, e acabou descobrindo que havia um colaborador desviando sacas de café toda semana, o que, claro, gera um certo comprometimento ali da produção. Então, eu achei bem interessante esse cuidado que você fez de diferenciar esses termos, e esses termos técnicos são relevantes para nós, em especial num trabalho científico, destacando que existem os dois, mas que você opta pelo sistema, uma vez que entende essa questão de certa maneira, ser um conceito mais aberto, dinâmico e fluido para se adequar a esses problemas que podem surgir posteriormente. E aí, nesse ponto, eu só gostaria de te fazer um alerta, que foram algumas situações também que eu vi em outros trechos do trabalho, que na página 57, no último parágrafo, você coloca assim: o termo programa de integridade é considerado impróprio para alguns autores, por alguns autores. E aí você não fala qual autor. No trabalho científico aqui, pensando numa dissertação, quando você fala esse termo aqui é impróprio, ou essa situação já foi observada por autor, pela doutrina, pela jurisprudência, ou pela qualquer que seja a sua menção de fonte, é necessário que você indique a fonte ali, já onde se indicou aquela abordagem ali. Ou seja, se você mencionou que tem alguém, né, isso é muito importante, como dizia um orientador meu, quando nós estamos no mestrado, nós não somos ninguém. Então, precisamos, daquilo que defendemos, estar amparados por aqueles que já têm pesquisa e têm uma base
que eu diria, acadêmica mais fortalecida. Por isso que a gente utiliza as fontes. Olha, não sou eu que estou falando que programa de integridade é um termo antiquado. Eu, junto com o autor X, Y, Z, razão pela qual isso faz com que o seu trabalho fique mais robusto e, ao mesmo tempo, fique mais confiável também, uma vez que você não está falando sozinho, você está falando de algo que, de certa forma, tem um amparo também de outros autores. E, por fim, até já aproveitando parte da sua apresentação, e aí já em termos de pergunta, mencionando que tem aí clientes onde há uma busca pela aquisição do chamado selo, a minha dúvida é em que medida o advogado, como profissional aí responsável por todas as questões jurídicas, ele tem um papel, uma contribuição, uma importância para se chegar a esse selo. Em que medida, e até mesmo se você puder destacar algum caso real, concreto, que você já atuou, em que medida o advogado tem uma importância dentro de toda essa defesa que você fez no seu trabalho com relação ao selo? Professor Dr. Arthur, obrigado aí pelas colocações, recebo com muita humildade. Acho que tem razão naquela questão da introdução, de fato, pode gerar, sim, uma certa confusão, e, na verdade, eu quis realçar, né, mas essa tentativa de realçar a redação gerou essa confusão, né? Questão da página 57 também é uma boa observação. E respondendo à pergunta do doutor, como que o advogado ele pode ajudar, então, essas empresas? Professor, primeiro eu coloco que nem todos os advogados eles vão conseguir, eles conseguem trabalhar bem com essa temática, né? É um assunto, apesar do tempo da legislação, né? É um assunto ainda novo, né? Que precisa ser melhor disseminado. E o advogado, ele é forjado para o litígio, tá? Ele é forjado para o litígio. Aqui, eu comecei minha carreira na área tributária, viu, professor Ederson? E depois eu fiz, então, uma migração de carreira para trabalhar no compliance. E aí eu fiz uma imersão completa, fui atrás de cursos, né, para eu entender então melhor como que funciona a questão do sistema de integridade, né? Porque não basta eu chegar num cliente e falar, você tem que fazer assim, assado, porque está escrito na legislação. Eu tenho que entender todo o contexto da organização e cada organização tem um contexto diferente e está numa realidade diferente da outra, tem uma cultura diferente. Então, eu não posso simplesmente ir lá, ir numa empresa, professor Arthur Bazan, e chegar com aquele decreto 11.129, né, que tem lá os pilares 56, e fazer como um checklist, né? Ó, você vai, então, tem aqui o compromisso da autoadministração, tem aqui ter um canal de denúncia, porque senão vai ser um programa só, desculpa, um sistema só de papel, né? Consegue fazer? Consegue, mas vai ser só de papel. Na prática, não vai funcionar, tá? E aqui dentro do estado de Mato Grosso, professor, o que a gente trabalhou foi nessa implementação, então, do sistema de integridade, com empresas do setor sucroenergético, principalmente. E foram 3 empresas que a gente implantou e uma empresa que é de produção de sementes. Então, cada empresa dessa com uma realidade distinta, com as suas desconfianças, tá? Então, a gente foi trabalhando, então, foi feito um diagnóstico inicial, e aí a gente foi trabalhando cada pilar
E isso é um trabalho, por isso que eu falo que o que mais condiz com isso tudo que a gente está falando é de sistema. Que foi um trabalho que eu desenvolvo até hoje. Ele não está finalizado. E essa questão do selo, eu venho trabalhando com eles para que eles, então, partam para essa experiência do selo. Porque eles têm um sistema de integridade, tá? Mas ainda estão trabalhando para ir para o selo. Professor, ainda tem muito receio. Não porque por fazer coisa errada, mas é de intrometer. Sabe aquela questão mesmo da profissionalização, como eu coloquei? Aquele receio de intrometer na atividade, entendeu? De ficar colocando gosto ruim. Então, há uma resistência. Então, o que a gente conseguiu trabalhar aqui, eu consegui trabalhar nessa implementação do sistema de integridade, com muita paciência e resiliência, porque tem resistência, e agora a gente está trabalhando para ir para essa parte do selo. Essa empresa, por exemplo, de sementes, eu consegui avançar para que eles fizessem adesão. Não sei se os senhores, claro, eu acredito que sim, tomaram conhecimento que a CGU implantou Pacto Mais Pacto Brasil pela Integridade ano passado. Então, eu consegui com que essa empresa do agronegócio, né, setor de sementes, produção de sementes, aderisse a esse Pacto Brasil pela Integridade. O que a CGU está fazendo? Dada a dificuldade de fomentar o assunto, ela está dizendo o seguinte: você não precisa ter um sistema robusto e completo, basta você ter compromissos. Então, comece pelo menos. Então, comece com comprometimento da alta administração, comece com uma política, com código de conduta. Então, eu achei muito interessante esse pacto da CGU, que talvez seja uma ideia para o selo mais integridade. Entendeu? Uma coisa mais enxuta, uma coisa mais ligada a compromissos. Não sei se consegui responder a pergunta Não, do professor. perfeito, Davidson. Até compartilhando contigo aqui uma experiência particular, eu sou responsável pela disciplina de proteção de dados aqui na nossa pós-graduação do Direito Agro. E exatamente essa mesma dificuldade que você me apresenta, os alunos me apresentam no decorrer das aulas. Como que eu vou convencer um produtor, que muitas vezes trabalha como pessoa física, que ele precisa praticar exatamente o que a gente trabalha aqui também, as boas práticas de proteção de dados, numa fazenda. Ele fala, eu não mexo com internet, não tem nada aqui de rede social. E aí você tem que trazer a explicação de tudo que envolve proteção de dados, os riscos, os benefícios que aquelas práticas exercem e no decorrer das aulas eu falo mais ou menos o que você disse. Desculpa. Eu falo assim, que seja conseguir convencê-lo a instalar um antivírus nos computadores da fazenda. Já é alguma coisa melhor do que nada. E claro que aí, nesse sentido, o advogado ele tem um papel primordial em trazer esse conhecimento, os riscos, os cuidados e o avanço nesse sentido. Né? Então, eu estou satisfeito, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, uma honra estar aqui nesse momento tão especial da sua carreira acadêmica, fazer parte de maneira singela aqui desse momento, e passo a palavra ao professor James, agradecendo também. Estou satisfeito. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Arthur, pela valiosa contribuição. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Ederson Porto. Por gentileza, professor. Muito boa tarde, colegas. Uma saudação aqui ao professor James, aos professores Arthur, ao professor Eduardo, e especialmente aqui ao Davidson, que está concluindo uma etapa importante, né, entregando seu trabalho, submetendo à banca, e é motivo de orgulho para a instituição ter essa etapa concluída. Davidson, eu te cumprimento pelo trabalho entregue, né? Nós fizemos a leitura do texto. É um texto bastante completo, faz uma revisão bibliográfica sobre o tema, né? E é um tema que me interessa, então, por razões óbvias, eu gostei da tua proposta, gostei do teu texto,
e te parabenizo pelo esforço da entrega aqui submetida à apreciação, tá? Eu vou te fazer uma única indagação, tá? Ou melhor, assim, é de um ponto que derivam duas perguntas por favor, encare esse questionamento com uma forma genuína, uma intenção genuína de contribuir com a informação. Tenho certeza que tu não vai parar por aqui, né? Tu vai seguir a tua trajetória aí de estudo, aperfeiçoamento, então tens desejo todo sucesso, que não termine nessa etapa aqui, e nesse sentido que eu te faço a provocação. A tua a tua proposta, né, o teu problema da pesquisa, enunciado lá na página 11, é quais os impactos do selo mais integridade na promoção de boas práticas? Então, tu parte do pressuposto de que uma empresa do agro, ao adquirir o selo mais integridade, estaria sendo estimulada a melhorar a promoção de boas práticas. Então, essa é a proposta, né? Que depois tu vai investigar e trazer conclusões. Não fica claro no teu resumo quais são os resultados e não fica claro na tua conclusão quais são os resultados. E aí eu te oportunizo agora para que tu me responda a partir da seguinte dúvida que eu fiquei, tá? Lá pela página 83, da 74 em diante é ali onde tu vai responder, né? Então, este selo, ele promove, ele ajuda a aprimorar, e aí tu identificas lá na página 83 o selo verde, o selo amarelo e o prêmio de boas práticas na 86. Te pergunto, quais foram os critérios para escolha dessas empresas premiadas? Por que que elas figuram ali? Qual é a diferença do selo verde para o selo amarelo, do selo Boas Práticas? E depois que essas empresas ganharam, tu conseguiu apurar alguma evolução para confirmar a tua pergunta? Elas melhoraram, elas tiveram um acréscimo, algum tipo de evolução? Porque a tua pergunta é: ganhar o selo ajuda. Aí tu identificou empresas que ganharam selo. Você conseguiu identificar, a partir da premiação, uma melhoria, algum tipo de incremento para corroborar a tua hipótese de pesquisa? Essa é a dúvida que eu fiquei, e aí eu gostaria de te ouvir dizendo o seguinte: é esse ponto importante. Eu acho que a tua pesquisa ela tem uma pergunta, um problema interessante, e quanto mais robusta for a comprovação dos teus achados, mais científico, mais sério fica o teu trabalho, a tua entrega final. Então, eu gostaria que tu pudesse explicar aqui, e se não houver esse levantamento, a minha sugestão é que daqui a pouco tu pudesse fazer um incremento, que deve ser simples de fazer para a entrega final. Mas é só uma sugestão, obviamente, submetida à apreciação do orientador, submetida à apreciação dos demais colegas, mas eu gostaria de te ouvir nesse sentido. E com isso concluo, professor James, a atribuição, parabenizando mais uma vez o Davidson pela entrega e pelo trabalho apresentado. Professor Ederson, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. Esse trabalho foi realmente um desafio, professor Ederson, e ele é predominantemente, então, focado nessa questão normativa jurídica, tá? De fato, não fiz nenhum trabalho de campo para verificar o depois, né, dessas empresas que adquiriram o selo, né? Qual que foi a ideia minha principal? Existem pesquisas que eu cito no início do trabalho mostrando, né, a, a falta de profissionalização dentro do agronegócio, né? Uma governança muito incipiente, né? Numa dessas pesquisas,
o senhor teve a oportunidade de analisar, ele traz, se não muito, um acordo de sócios. Então, essa é a estrutura que existe basicamente dentro de uma governança dentro do agronegócio, né? Um acordo de sócios. Então, o que eu quis, a partir de uma análise predominantemente normativa jurídica, demonstrar o seguinte, que esse selo, então, pode incentivar essas empresas do agronegócio a se profissionalizarem, né? A olharem com mais atenção essa questão da governança, do sistema de integridade, né? Não ficarem só preocupados com a questão da produção, é importante sim, mas tem outras questões, que são as questões ambientais, as questões envolvendo os direitos humanos, os direitos trabalhistas. Então, o trabalho foi muito nesse sentido, tá? Baseado nessas pesquisas da falta de profissionalização, dessa preocupação, ela deixada de lado, então, para cada vez mais olharem essas questões da integridade. E aí o selo, então, vindo como incentivo nesse sentido, para que essas empresas, então, busquem a profissionalização, que busquem a implantar esse sistema de integridade. Como o professor doutor Arthur comentou aqui, é uma dificuldade muito grande, professor, e eu trabalho com isso, convencer essas empresas do agronegócio a olharem com mais carinho a questão da governança, né? A questão do sistema de integridade. O material hoje, se a gente for olhar material produzido, ele é quase inexistente. Então, foi um trabalho mesmo para fomentar a discussão, tá? Fomentar a discussão para cada vez mais nós falarmos nesse tema, tá? Para cada vez mais incentivar a tratativa desse assunto, e com isso expandir cada vez mais por um universo do agronegócio. A gente vê que nas empresas de outros setores já existe uma dificuldade. Então, imagine no agronegócio brasileiro, que é muito peculiar. Então, o trabalho ele foi muito nesse sentido, tá? Foi muito nesse sentido de falar o seguinte: vamos incentivar a trabalhar um pouco mais com a questão da governança, com a questão de um sistema de integridade. Eu acho que o ambiente de negócio, eu acredito que o ambiente de negócio ele tem que ser, né, ético e íntegro. Como que nós vamos trabalhar isso? E aí eu trago no texto uma provocação lá do Simon Sinek, que ele fale, comece pelo porquê, né? Então, assim, por que tratar de um sistema de integridade? Por que tratar de governança? Então, o selo mais integridade é como um chamariz, né? Para falar assim, ó, vamos tratar desse assunto que, além de ser importante, você vai ser reconhecido. Vai ter um selo do Ministério da Agricultura que você vai poder utilizar no seu material, tá? Então, é mais para incentivar. Agora, nesse ponto que o senhor colocou, ele é muito abstrato. E é a dificuldade que a gente tem aqui dentro do agronegócio para trabalhar com o tema do sistema de integridade. O que o cliente pergunta é justamente essa questão que o senhor colocou. Tá, mas o que vai melhorar? Hoje eu já faturo milhões, hoje eu já produzo tanto. O que isso vai trazer de vantagem para a gente? Então, aí eu trato da questão do porquê, da importância, da proteção da reputação, né? Que os compradores de fora olham isso. Por isso que eu trago o exemplo da Coca-Cola. Eu coloquei o exemplo da Coca-Cola, que justamente a Coca-Cola, eu sei que eu tenho um cliente, setor sucroenergético, que submete essa análise, a Coca-Cola analisa essa questão. Então, quando eu tenho um selo mais integridade e apresento, por exemplo, para uma Coca-Cola, é uma vantagem competitiva que eu vejo.
tá? Mas aí tem, e eu coloco justamente isso, professor Ederson. É excelente a pergunta do senhor, eu dou total razão. As limitações. Então, realmente, não existe uma, um indicador, uma pesquisa tratando o que mudou para essas empresas do agronegócio que adquiriram o selo Mais Integridade. Não tem. O que eu trago aqui essa experiência, por exemplo, da Coca-Cola com o cliente. A questão que o senhor coloca, mas o que faz para ter ao selo verde de boas práticas? Aí é uma recomendação que eu coloco ali de tornar isso mais transparente. Não existe esse detalhamento. O que existe são aqueles três pilares, que é a anticorrupção, que eles olham essa questão da anticorrupção, a questão ambiental e a questão trabalhista. Então, eu trago essa crítica então no trabalho para melhorar esses critérios e eles serem mais transparentes, porque realmente não existe, tá? Mas excelente a pergunta do senhor, faz todo sentido, mas eu encontrei essa limitação porque de fato não existe uma pesquisa mostrando qual que foi a vantagem e é a dificuldade que a gente tem para mostrar para o produtor, né? Principalmente aquele que não é pessoa física, não, tá? Pessoa jurídica mesmo. Qual que é a vantagem dele ter um sistema de integridade implantado? Então, quando a gente traz para o debate esse assunto, a gente fala e fala repetidamente, eu acredito que isso vai, então, tornando o assunto mais palpável dentro do setor. Vão dando mais atenção. Ok. Muito obrigado, viu, professor Ederson. Importante consideração acerca do trabalho. E, na sequência, eu gostaria de passar a palavra ao professor Eduardo Jobim. Por gentileza, professor. Muito bem. Olá, pessoal, tudo bom? Ah, Quero agradecer aqui o convite honroso, o professor Chames, dar os cumprimentos, cumprimentar o Davidson, dizer um alô ao professor Arthur, ao professor Ederson Porto, que está aqui em Porto Alegre, e já vou passar direto, Davidson, para a arguição. De pronto, já te parabenizo aí por enfrentar esse tema que é tão difícil, né? E eu confesso que eu fiz um estudo para a CGU, eu pesquisei esse tema durante 3 meses e eu fiz um relatório, apresentei um relatório falando sobre a incapacidade das empresas, das micro e pequenas empresas, de implementar as medidas de integridade, principalmente pelo fato dessas medidas de integridade estarem previstas no decreto regulamentador da lei anticorrupção, eles estabelecerem um patamar muito elevado, tá, de exigências. Mas eu acho que talvez uma, uma diferença que eu percebo entre as empresas do agronegócio e as empresas em geral, não estou falando das microempresas, tá? Nem das empresas de pequeno porte, é que existe um elevado grau de familiaridade, né? Uma espécie de familismo dentro das empresas rurais, tá? E eu acho que isso dificulta muito, inclusive, a execução de um programa de integridade por completo. Por exemplo, a gente pode ver que o relacionamento familiar, primeiro, ele atinge uma questão da neutralidade, né?
Então, por exemplo, os padrões de conduta e o código de ética vão acabar não se aplicando a todos, tá? Depois, se a empresa é familiar, a gente não vai ver independência da instância interna, né, para avaliar as ações, por exemplo, as ações que colocam em risco a empresa, tá? Os canais de denúncia, por exemplo, nós tivemos ali o caso da Caixa Econômica Federal, né, onde o canal de denúncia estava diretamente ligado à presidência da Caixa. E o presidente da Caixa era quem cometia assédio, né? Como é que você faz se quem recebe a denúncia de assédio é o próprio proprietário da empresa? E eventualmente quem está assediando possa ser o filho dele, tá? Depois, eu acho que a gente tem. Eu queria te ouvir em relação a alguns pontos, tá? Tu. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Ah, eu queria mais especificamente, assim, tem uma pergunta para ti, tá? Eu queria saber, o teu trabalho, eu percebo o seguinte, o teu trabalho, ele chega a constatações que não levam por base o concreto, né? O, a situação das empresas do agronegócio no Brasil. Até porque tu não conseguisse fazer uma análise depois, né? Ah, as empresas que adquiriram o selo Mais Integridade, será que elas conseguiram, será que elas expandiram as suas atividades no exterior, por exemplo? Tá. A questão é que me pareceu que o teu trabalho é que tu chega a conclusões que são muito gerais, assim, são grandes linhas, assim, no sentido de que o sujeito que implementa medidas de integridade, ele se torna, ele se habilita mais facilmente para os mercados, ele se torna uma pessoa se torna uma pessoa que os parceiros vão querer fazer negócio com ele. Mas essas são constatações muito, não são, assim, tão relevantes, né? Porque, afinal de contas, tu não conseguisse comprovar isso, né? Então, eu queria entender exatamente qual é a tua contribuição com esse trabalho. Porque eu fiquei entendendo que tu estavas falando de eficácia, né? De eficácia. Eu queria entender exatamente qual é a contribuição. O que que os livros já não dizem que as medidas de integridade fazem que você está falando agora? Obrigado, professor Eduardo. Vai muito na linha do que o professor Ederson questionou também. Professor, foi feita uma análise, então, ela normativa, predominantemente normativa jurídica, tá? Ah, baseado nas pesquisas existentes, da falta de profissionalização, tá? Da não preocupação com a questão da governança, com a questão da integridade, com uma preocupação muito concentrada na produção propriamente dita. Então, eu trago o selo Mais Integridade como uma possibilidade de incentivar essas empresas a darem um olhar, a darem uma atenção melhor para essas questões, então, envolvendo ética, integridade, governança, já que eles precisam, aí baseado muito na particularidade do agronegócio, que representou em 2024 23,2% do produto interno brasileiro. O agronegócio
se não o maior, é um dos maiores, o agronegócio brasileiro, dos maiores exportadores, né? Então, e olhando a legislação de fora, que aí eu trago a lei antidesmatamento da União Europeia, que se preocupa com essa questão, principalmente do desmatamento, então eu trago esse selo mais integridade como uma forma de estar trabalhando essas questões ambientais, essas questões de práticas não conformes e trabalhistas de forma melhor. Então, é baseado numa análise normativa jurídica. Olha, baseado nas pesquisas, falando que não tem a profissionalização, né? Baseado no estudo da Ernst Young, também que traz como a integridade como top 10 riscos, né? Coloca a integridade como top 10 riscos e oportunidade para o agronegócio. Então, eu trago esse selo mais integridade nesse sentido, como uma oportunidade, baseado nessas pesquisas aí, tá? A questão da integridade, a partir de 2023, ela passa a ser considerada como princípio fundamental de governança corporativa. E aí eu entendo que o agronegócio é como qualquer outra atividade econômica, tem suas particularidades, sim, mas precisa observar essa questão da integridade, tá? E aí eu coloco o seguinte: como que eu posso, então, trabalhar essa questão da integridade e da governança? Como que eu posso incentivar? Muito falando da dificuldade que a gente encontra para tratar desse tema aí. É falando do selo mais integridade. Porque a própria normativa do selo mais integridade, ele fala que vai dar mais visibilidade, que vai gerar competitividade, que vai gerar conscientização, que vai fomentar esse assunto no ambiente de negócio do agronegócio. Então, é muito partindo dessas premissas que eu acredito que o selo mais integridade ele contribui. E aí, como eu coloquei no início, o agronegócio já está familiarizado com selos. Então, eles Não, trabalham muito com selos, como soja entendi. responsável. Oi? Entendi. Adelson, eu só quero escapar um pouco do movimento do. Eu só queria, assim, parece que o raciocínio é um pouco circular. Você entendeu? Por exemplo, o agronegócio é importante. Foi criado pelo governo um selo de integridade. O selo de integridade visa estimular as empresas a aderirem a um programa de integridade. A integridade vai ser promovida pelo selo. O selo foi criado para isso. Não sei se Desculpa, se faz não, sentido para ti. desculpa, professor, não entendi essa última colocação. É, Não, o selo foi criado para isso. Você tá conseguindo, você tá falando assim, não, o selo vai induzir as empresas a cumprirem o programa de integridade. Sim, mas o selo foi criado para isso mesmo. Então, então é justamente nesse sentido que eu coloquei o trabalho. Só que hoje as empresas, professor, tem que melhorar ainda mais essa questão da divulgação e tratar do assunto. As empresas ainda não olham, eles não, como eu coloco, eles já estão, as empresas do agronegócio já estão familiarizadas com selos, mas não olham com essa atenção, esse cuidado, a questão da integridade e da ética, mesmo com selo. E aí eu Uhum. trago o selo, então, para ser observado mais, para ser melhorado, para que, então, essa questão seja mais aprimorada, mais aperfeiçoada. Deixa eu só te fazer uma última pergunta, e aí eu já vou passar a palavra ao professor James. Ah, tu, tu acreditas que é possível das empresas de agronegócio exigirem dos fornecedores e dos seus clientes um, a adesão a programas de integridade, porque isso faz parte dos requisitos, né, do decreto. É uma certificação de que todos os atores do ciclo de fornecimento de produtos e bens possuam
programas de integridade? Acho que eles estão em condição de cobrar isso, por exemplo? Eu acredito que no futuro seja possível, sim, professor. Por exemplo, a Coca-Cola, ela não exige o selo, mas ela já olha essas questões ligadas ao sistema de integridade. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar construir o raciocínio, a questão da moratória da soja. Foi um acordo de empresas privadas para falar o seguinte: empresas com desmatamento a partir de 2008 não vão poder vender, nós não vamos adquirir commodity de empresas com desmatamento depois de 2008. Então, é um acordo privado essa moratória da soja, que semana passada foi suspenso pelo CAD, e ontem eu estava vendo que saiu uma decisão da Justiça Federal suspendendo o ato do CAD. Então, um grupo de empresas privadas se reuniu para falar o seguinte: quem tiver desmatamento na propriedade a partir de 2008 não vai poder vender para os signatários da moratória da soja. Então, eu vejo o seguinte: é possível, sim, lógico, desde que haja essa discussão que a gente está tendo. Porque, assim, se só, por exemplo, só eu escrever sobre o assunto, realmente aí fica difícil ter essa adesão. Então, por isso que é importante cada vez mais tratar desse assunto para tirar essa desmistificação que o sistema de integridade ele não, ele é burocrático, que ele não tem valia, entendeu? Então, assim, eu acredito que cada vez mais, se continuarmos debatendo, falando sobre a importância e tudo mais, pode acontecer algo parecido com a moratória da soja, que foi um acordo entre empresas privadas. Não tem nada a ver com política pública, não tem nada a ver com o Estado. E está Eu estou tendo toda. satisfeito, professor. Bem, lhe agradeço, Davidson. Estou satisfeito, professor. Muito obrigado, professor Eduardo, pelas considerações, pelas observações extremamente importantes. Dando sequência aos trabalhos da banca, agora, Deus, eu vou colocar você em uma sala de espera para que nós possamos discutir acerca da avaliação do seu trabalho, ok? Daqui a pouquinho eu já chamo você de volta. Perfeito. James, a gente fica aqui na sala e vocês vão para a sala de deliberação, aquele segundo link que eu Ah, sim. mandei. Perfeito, então. Aí nós continuamos aqui ou eu tenho que sair da sala? Não, você sai dessa sala, vocês, né? E Certo. vão para a deliberação. E eu continuo aqui com o Davidson. Depois nós voltamos para essa sala novamente. Depois vocês retornam, isso. Perfeito, tá bom. Obrigado. Oi, Davidson. Oi. E aí, como é que tá o Ai, coração? que pesado. Faz parte. Faz parte, né? Só para. Faz parte do. Faz parte da dinâmica, né? Faz parte, mas você fez uma excelente apresentação, abordou bem o tema. Eu acho que vem uma nota boa por aí. É um assunto, Leânia, que ele é complexo, e realmente não tem pesquisa, é muito no abstrato. Eu tenho essa dificuldade até para oferecer aqui para os clientes. Eles me perguntam, mas o que que eu vou ganhar com isso? Né? O que que vai Sim, melhorar?
E geralmente, e realmente, eu não tenho nem pesquisa para mostrar para esses clientes. Então, eu tenho que ficar, olha, vai melhorar sua reputação. É essa a dificuldade mesmo. Vai, proteger a sua imagem. Então, essa é a dificuldade. Agora, a partir do momento que saírem pesquisas nesse sentido, o assunto for melhor debatido, né? Tiver incentivos falando, mostrando que melhorou, aí o negócio começa a mudar de figura, mas é uma Vai. dificuldade. É uma É um tema, dificuldade não né? só no mundo acadêmico, mas na prática também. Mas tá bom. Vamos aguardar. Vencer essa etapa aqui logo. Passar essa etapa. Aí, termina o mestrado, já emenda aí com o doutorado. Não Eu não para sei não, se, já eu não segue sei se, direto. Dá uma respirada, descansa um pouquinho, né? Depois é, o doutorado. emendado assim eu não vou conseguir, não. Para aí um período letivo, 6 meses, assim, para dar uma respirada e Ah, tem que depois. dar uma respirada, tem que dar uma respirada. Não, esse ano está sendo um ano muito desafiante, muitas coisas acontecendo. Tem que dar uma. Se eu emendar agora, eu não vou fazer um negócio bem feito, não. Não, pois é, descansa. A pausa aí é importante também para É. descansar a mente, né? E no mais, é a Descansar Ambra. o corpo. É. E o professor. Faz tempo que eu não falo com. Só vejo ele no Instagram. Quem? O. Ai, meu Deus. Alfredo? Alfredo. Olha, os professores já estão voltando. Ok, Leânia, já podemos retornar. Falta só o Eduardo, né? Só o Eduardo.
professor Eduardo retornou. Antes de falar com o Davidson, eu gostaria de agradecer a presença dos professores e as contribuições valorosas para o trabalho, para o crescimento intelectual do Davidson. Agradecer à Ambra pela oportunidade dessa orientação e me colocar à disposição para outras orientações. Tá? E, Davidson, quero comunicar a você que você foi aprovado na sua dissertação. Quero te dar os parabéns. Dizer que desejar que você tenha sucesso na aplicação prática aí do seu trabalho. Os professores, nós chegamos num consenso de apenas acrescentar aquelas observações que o professor Ederson fez para a gente aperfeiçoar o seu trabalho, e aí você eventualmente poder publicar o trabalho, né, um pouco mais alinhado aos objetivos, ao problema que você colocou. Então, meus parabéns, sucesso, conte com a gente sempre que precisar. Professor James, muito obrigado. Sua orientação ela foi decisiva, né? É um tema instigante, é um tema desafiante. Ele ainda é pouco explorado, né? Pouco entendido também. Agradecer também os professores Ederson, Porto com a brilhante colocação, o professor Eduardo Jobim, o professor Dr. Arthur Bazan. Eu acredito que nesse ambiente acadêmico, as discussões elas são necessárias e importantes. Recebo com muita humildade todas as observações. Eu acho que todas elas são relevantes e elas nos ajudam a aperfeiçoar, né? Tanto a forma de pesquisar, de aperfeiçoar o trabalho. Então, eu agradeço demais, agradeço a Leânia, agradeço a Ambra também pela oportunidade. Foi uma jornada muito interessante de desafios. Particularmente este ano, eu estava comentando com a Leânia, tem sido um ano desafiante, cheio de coisas, cheio de BOs para resolver. Então, eu tenho só a agradecer mesmo. E aí eu queria até citar uma frase aqui, professor James, que eu acho que representa muito o momento que eu estou vivendo este ano. O verdadeiro triunfo reside na coragem de continuar, mesmo diante dos obstáculos e fracassos. A coragem de continuar não significa apenas persistir em um mesmo caminho, mas sim ter a flexibilidade de se adaptar, aprender com os erros e buscar novas estratégias. É ter a audácia de recomeçar mesmo após um tropeço e a força interior para se levantar mais forte e determinado do que antes. Essa frase é do Paulo Corradini, fundador da empresa Sonento Imobiliária, que representa, eu gostei muito dessa frase, representa muito o momento meu, cheio de desafios, obstáculos, alguns fracassos, mas aí naquela vontade de continuar e seguir o caminho. Então, eu só agradeço mais uma vez ao senhor e a todos os professores, a Ambra, a Leânia, as pessoas que nos acompanharam aqui também. Só gratidão. Que venha o doutorado na Ambra, tá, Davidson? Se Deus quiser. Beleza, um abraço, muito obrigado. Um Dou por abraço. encerrada a sessão. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tá, tchau. Boa tarde, pessoal. Obrigado, todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado, até mais. Sucesso. Tchau, tchau, gente. Ótima tarde a todos. Tá, obrigado, Tchau, Leandro. tchau. Até mais.